Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui iniciando mais uma aula sobre o curso de Direito Sanitário. E agora vamos iniciar a aula sobre judicialização e juridicização, né? A nossa quarta aula, o nosso quarto encontro desses 5 aqui que a gente vai ter sobre esse tema importantíssimo, tema da ordem do dia, que é o direito sanitário. Bom, desde já eu quero aqui falar para vocês que é muito importante a participação de vocês. Então, se puderem enviar e-mail com críticas, sugestões, perguntas, indagações, sintam-se à vontade. A participação de vocês é fundamental. E o nosso e-mail aqui do Saber Direito é muito fácil, saberdireito@stf.jus.br. E aqui eu também faço questão de apresentar a nossa bancada, né, que está aqui prestigiando e participando do nosso programa, do nosso curso de Direito Sanitário. Natália Galo, Pedro Monteiro e Eliane Soares. Bom, o que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente trabalhou participação e saúde. Na verdade a gente viu que a saúde ela é um direito social que tem uma característica bastante diferente dos outros direitos sociais, que é justamente a necessidade, né, e essa valorização da participação no processo de formulação das políticas de saúde, né? E a gente viu, na verdade, 3 grandes tipos institucionais de participação: os conselhos de saúde, as conferências de saúde e as audiências públicas de saúde, né? Então, na verdade, a nossa discussão foi um pouco nesse sentido. E na aula de hoje a gente vai discutir, né, o assunto que também é fundamental para pensar a saúde no Brasil, que é o lugar do judiciário e das demais instituições jurídicas, né? A nossa aula de hoje é sobre judicialização e juridicização. Organizo hoje a nossa aula a partir de 3 eixos, tá, gente? Quero, na verdade, estabelecer aqui 3 coisas para discutir com vocês hoje. Primeiro, quero discutir a transformação do judiciário, né? Quero pensar um pouco como é que o judiciário, ele ao longo do tempo, foi construído e como que hoje em dia ele é um judiciário bastante forte, né? Hoje se diz o judiciário é um terceiro gigante e, inclusive, com frequência se diz que ele é um gigante maior que os outros 2 poderes. Então, quero discutir um pouco isso. Depois a gente vai discutir esses 2 grandes movimentos, né? Um é o movimento de judicialização da saúde, né? O movimento não de um movimento social, mas 2 processos, né? Um é o processo de judicialização da saúde e o outro é o processo de juridicização da saúde. Em ambos os casos, nós temos a participação decisiva das instituições jurídicas. E, por último, nós vamos discutir o lugar do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça tem sido cada vez mais importante nas discussões sobre saúde aqui no nosso país. Então, vamos discutir também a judicialização da saúde e qual a contribuição, o lugar do CNJ para isso, né? Então, vamos iniciar, gente. A gente vai começar aqui trabalhando a transformação do judiciário. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é um pressuposto. A gente viu lá na nossa primeira aulinha lá sobre fundamentalidade da saúde, a gente viu que uma das características do Estado liberal e depois uma das características do Estado social é, respectivamente, o fortalecimento do do legislativo no Estado liberal e do executivo no Estado social. E aí eu deixei um pouco em aberto o lugar do judiciário nisso, né? O lugar do judiciário, na verdade, ele é bastante recente. Se a gente observa, não só na história do mundo, mas também na história brasileira, a gente tem mais tempo de um judiciário tímido do que de um judiciário forte, imponente e decisivo, como a gente tem nos dias de hoje. Na verdade, se a gente observa as primeiras versões sobre o judiciário na modernidade, para não ir tão longe, são versões de um judiciário muito tímido, né? Para não citar muitos autores, por exemplo, o Montesquieu, Barão de Montesquieu, a ideia de separação de poderes. Mas separação de poderes nunca significou igualdade entre os poderes, né? Na verdade, a gente tem um peso, uma proeminência bastante significativa do poder legislativo, né? Não é à toa que o principal livro do Montesquieu se chama Do Espírito das Leis, né? Justamente que o ator é o legislativo. E ao juiz, né, caberia ser somente uma boca da lei. Já que a lei não fala por si só, precisa de um ser humano para manifestar aquilo que está na lei. Observe a concepção tímida, né, uma concepção restrita, né,
diria eu até uma concepção bastante enfraquecida do judiciário, né? A gente teve aqui, eu não chamaria de Montesquieu brasileiro, mas a gente teve também os nossos pensadores, né? Por exemplo, o Visconde de Uruguai, ele escreve um livro chamado Ensaios de Direito Administrativo. Ele foi uma das pessoas que pensaram o Império Brasileiro e justificaram isso teoricamente, digamos assim. Visconde de Uruguai escreve lá, olha, o poder judiciário ele tem que ser completamente submetido ao poder moderador. Então, essas primeiras versões que aparecem de judiciário na modernidade são versões de um judiciário tímido. Mas duas coisas acontecem que fazem com que esse judiciário ele saia de uma posição de timidez e ele se torne um grande ator, né? Uma, a gente começa a introduzir no Brasil, por exemplo, o sistema de checks and balances, né? A teoria americana mais conhecida como a teoria dos freios e contrapesos, né? Você abre a possibilidade do judiciário se manifestar a respeito dos outros poderes, né? Porque na separação de poderes francesa do Montesquieu, os poderes eles são círculos fechados, que não tem interpenetração, né? Enquanto que quando você começa a admitir a possibilidade de mútua influência entre os poderes, você abre a possibilidade do judiciário se fortalecer, né? Vamos pensar, por exemplo, como que o judiciário ele começa a ficar forte com isso. Por quê? Porque ele passa a poder se manifestar sobre os atos administrativos emanados do Poder Executivo e passa a poder se manifestar sobre as leis emanadas pelo Poder Legislativo, né? Então o judiciário começa a poder fazer controle de constitucionalidade e isso vai ser o primeiro grande mecanismo de fortalecimento do judiciário. O outro mecanismo a gente pode chamar que é o próprio intervencionismo estatal, né? A gente viu lá no nosso primeiro encontro que uma das características do Estado social é que existem direitos que exigem que o Estado faça algo. Eu tenho direito à saúde, o Estado tem que construir hospital. Eu tenho direito à educação, o Estado tem que construir universidade. E por aí vai, né? Mas na medida em que o Estado não consegue satisfazer esses direitos, ou pelo menos não satisfazer eficazmente ou completamente esses direitos, você tem aí um indivíduo que tem um direito de um lado e de outro lado a gente tem uma situação de debilidade da implementação desse direito. E aí o caminho que muitos países passaram a privilegiar, né, inclusive culturalmente, é o caminho judicial, né? Então, acaba que o judiciário, em função do controle de constitucionalidade e em função dessa possibilidade de implementar direitos que não são exatamente satisfeitos ou não plenamente satisfeitos pelo Executivo, o judiciário fica forte. Hoje em dia, a gente observa uma judicialização da política e das relações sociais, né? E uma judicialização dos próprios direitos, como, por exemplo, os direitos sociais, que é o caso da saúde, né? Da política, né? Se a gente observar nos últimos 15 anos como os tribunais eleitorais ficaram fortes, né? Como que os tribunais eleitorais ganharam cada vez mais proeminência, isso daí é algo bastante visível, né? Na verdade, a gente observa que cada vez mais a política utiliza do judiciário para levar as suas questões, né? O STF, por exemplo, ou o TSE, o TST e por aí vai, passam a exercer um papel político enorme, inclusive de definição de políticas públicas, como é o caso da saúde, né? E judicialização das relações sociais. Meus amigos, tudo, absolutamente tudo pode ser submetido ao judiciário no Brasil. Artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Portanto, a ideia de inafastabilidade permite que qualquer cidadão possa submeter qualquer demanda ao crivo do judiciário. É lógico que a gente não está aqui discutindo se vai ser procedente ou improcedente, mas o fato é que no Brasil, a própria ideia de democratização e tudo mais fez com que o judiciário ele pudesse se manifestar sobre tudo, tá? O resultado é um resultado da judicialização, né? E isso daí vai repercutir, inclusive, na saúde, tá? Hoje em dia é bastante tranquilo
você observar o volume processual gigantesco que tem na justiça brasileira, né? Os relatórios, por exemplo, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que são chamados de justiça em números, né, que o CNJ, inclusive, disponibiliza no seu site todo ano, né, e você pode baixar todos os que já existiram, demonstra que a curva da judicialização ela é bastante densa, ela é bastante intensa, né? Então, o número de processos judiciais, o volume processual, ele tende a aumentar cada vez mais. E por conta dessa inafastabilidade, é muito comum você observar um argumento, que nem é um argumento aqui do Brasil, mas de um juiz francês, que inclusive tem uma atividade intelectual bastante densa, que se chama Antoine Garrapon. Ele diz que o judiciário se transformou num muro das lamentações, né? Então a gente observa, meus amigos, um contexto em que o judiciário ele passa a ser um grande ator de efetivação de direitos, e por ser um grande ator de efetivação de direitos, a tendência é o volume processual cada vez maior. Isso traz desafios para dentro do judiciário, né? Certamente traz desafios para dentro do judiciário, porque, na verdade, você começa a ter uma alta litigação, inclusive no interior da saúde, tá? E uma das críticas que se faz a essa alta litigação na saúde, já adiantando aqui o nosso assunto, é justamente que, por mais que você tenha uma ampla acessibilidade ao judiciário, você ainda tem um viés nessa litigação que não atinge os menos favorecidos. Na verdade, os menos favorecidos, em função dos obstáculos econômicos e dos obstáculos socioculturais de acesso à justiça, eles ainda têm grandes desafios para acessar o judiciário. Mas, de qualquer forma, né, apesar de terem pesquisas nesse sentido, a gente pode observar e a gente pode partir do pressuposto de que o judiciário ele é um grande ator de efetivação de direitos, inclusive na saúde. Há críticos em relação a isso, há pessoas a favor em relação a isso, mas independentemente disso, a gente pode partir de uma constatação de que o judiciário ele é um ator fundamental, né? Hoje em dia, a gente observa, né, são dados do CNJ, em torno de 240 mil processos em saúde tramitando, né? A gente nem conta aí, por exemplo, ou nem considera muito as medidas cautelares e tudo mais, né? Então, observem que é um número bastante significativo, né? A judicialização da saúde, ela é bastante intensa, tá? Então, o judiciário, nada mais natural que ele vai exercer esse protagonismo e, portanto, nada mais natural que um dos tópicos de um curso de direito sanitário seja justamente a judicialização da saúde. E o outro tópico, né, se vocês observarem no título desse nosso encontro, é a juridicização, né? É lógico que todas as outras instituições jurídicas, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, também vão acabar atuando de forma bastante decisiva na saúde. E é interessante observar como que o Ministério Público, mais o Ministério Público até do que a Defensoria Pública, tem sido grandes atores extrajudiciais, né? Daí a ideia de juridicização. Uma coisa é a judicialização, você levar o processo ao judiciário, né, a instância estatal, que é a via judicial. E a outra forma é você discutir a demanda sob o ponto de vista do direito, mas não submetendo ao judiciário, mas sim estratégias extrajudiciais, que é o que o Ministério Público faz muito, por exemplo, com o termo de ajustamento de conduta, recomendações e por aí vai. Bom, a gente vai chegar lá. O importante para o momento é a ideia de que a judicialização no Brasil é bastante intensa e, por isso, ela merece um estudo especial no que concerne a saúde. Em outros países, a gente tem uma judicialização praticamente inexistente, né? Portugal, por exemplo, a judicialização ela é muito rara, né? Há uma